Então, seja bem-vindo a esse canal. Esse canal ele é próprio para falar sobre política nacional, falas, acontecimentos, ok? Eu me chamo Rodrigo Felipe, se você não me conhece não tem problema nenhum, mas hoje nós vamos aqui começar a falar um pouco sobre as eleições presidenciais de 2026. Então, se você aí acha que as eleições elas só começam apenas lá para outubro ali de 2026, você está muito enganado. Eu acho que as eleições, a corrida até o pleito eleitoral, ela já começou. E eu vou falar para vocês um pouco sobre isso, ok? Então, um contexto básico, assim, para você que não entende muito sobre política, nós hoje vivemos em um contexto onde existe dois extremos, direita e esquerda. E outra via muito forte que vem aparecendo, que se chama o centro, ok? Então, hoje a esquerda ela é representada pelo atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a direita ela é representada pelo seu Jair Messias Bolsonaro, ok? Então, por que eu falo que as eleições elas já começaram? Porque existe muitas incertezas sobre se os candidatos eles irão concorrer ao pleito de 2026. Primeiro, o ex-presidente, né, Jair Messias Bolsonaro, ele atualmente está inelegível por uma decisão, ok? Então ele não pode, teoricamente não, ele não pode, a ponto de hoje, concorrer ao pleito eleitoral. Nós não sabemos ainda se isso vai perdurar, se vai continuar. Ele ainda está, né, brigando para reverter essa inelegibilidade. Essa inelegibilidade foi em cima, né, de um encontro dele com alguns embaixadores de outros países, que, segundo, né, a decisão fala que influenciou as eleições de 2022, ok? Então ele está inelegível, ele não pode, a ponto de hoje, participar, mas o STF ainda vai discutir sobre isso, numa possível aí defesa do presidente, ok? Também tem o Luiz Inácio Lula da Silva, que é o presidente atual do Brasil, que naturalmente irá para tentar a reeleição, mas muitas coisas se falam sobre a sua saúde, sobre a sua idade, e não se sabe ainda se ele irá tentar ser presidente novamente em 2026. Esses dois são os nomes mais fortes, tanto para a direita como para a esquerda. Não existem outros nomes assim com tanta força, ok? Eles dois representam no nosso país os distintos lados. Lula representa a esquerda e Bolsonaro representa a direita. Mas existe uma outra via, que é a via do centro, que está tomando força no nosso país, certo? Então, assim, nós agora, não faz nem 60 dias, 2 meses, que nós passamos por eleições municipais, ok? Então, a sua cidade aí elegeu prefeitos e vereadores para o próximo quadriênio de 2025 a 2028. E nos resultados do primeiro e do segundo turno, certo? O PL de Bolsonaro fez 517 prefeituras e o PT de Lula fez 252 prefeituras, certo? Então existe uma diferença existe uma diferença aí grande. Então o PL de Jair Messias Bolsonaro fez quase o dobro de prefeituras de Luiz Inácio da Silva. Porém, o PL não foi o partido mais vitorioso do Brasil em número de prefeitos, né, de representantes, tá? O campeão de representantes entre prefeitos foi o PSD, né, que ele faz parte do centro. Ele faz parte, ele não se enxerga, vamos dizer assim, nem da esquerda nem da direita. Ele está numa linha tênue do centro. Então, o seu presidente, o Kassab, né, ele fez as maiorias das prefeituras do país. Então ele fez 891 prefeituras, enquanto o PL fez 517, quase o dobro da do PT, o Kassab fez muito mais do que o PL. Não foi quase o dobro, mas foi passando aí, né, da casa dos 50% a mais da eleição, né, na votação do PL, ok? Então por que as eleições já começaram, certo? Porque nós não sabemos se direita vai ter Bolsonaro e se esquerda vai ter Lula. E nós não sabemos também se o centro terá um candidato próprio. Geralmente você deve se lembrar que as eleições presidenciais, elas sempre têm 3 nomes. Elas têm um candidato de direita, um candidato da esquerda e um candidato que se diz o centro. Então, geralmente, a gente tinha o Ciro Gomes, que sempre fazia essa terceira via, certo? Já tivemos ali o Amoedo, que sempre também falou que fazia essa terceira via. Então, assim, nós sempre tínhamos 3 vias, certo? E não se sabe ainda se teremos essas 3 vias em 2026 e quem serão esses nomes. Mas saiu uma pesquisa agora recentemente, hoje é 26 de novembro, do Instituto Paraná Pesquisas, pesquisa eleitoral para 2026, e na intenção de voto, certo, o Bolsonaro ele ficaria com 37,6%, caso ele pudesse ser candidato, contra 33,6% de Lula, isso a preço de hoje, né?
E os dados foram coletados do dia 21 ao dia 25 de novembro, ok? Então, assim, já começou a corrida. Bolsonaro, durante esses 4 anos, vem resolvendo e respondendo processos, certo? Primeiro sobre o golpe lá, o suposto golpe de 8 de janeiro, ok? Que pessoas ali foram para Brasília e depredaram patrimônio público, fizeram algazarras lá. E assim, Bolsonaro teve seu nome vinculado a esse evento, ok? Até agora não foi provado nada, 4 anos, não teve golpe ainda. Então, o nome dele está lá, foi indiciado, mas não tem nada contra ele sobre o golpe de 8 de janeiro. Depois ele foi acusado sobre ter problemas no repasse das vacinas e tudo mais, na época do Covid também, sobre a sua omissão, vamos dizer assim, né? Sobre a questão das vacinas e tudo mais, nada se foi provado ainda. Terceiro caso que ele foi também indiciado sobre as joias que ele recebeu, ok? De outros, e ele devolveu, né, as joias, mas continua o indício. E o quarto, agora, você deve saber que recentemente saiu uma notícia onde pessoas estavam tramando aí matar o atual presidente da República, certo? E aí o seu nome também está indiciado nesse processo e nós não sabemos ainda o que se vai se dar, mas a preço de hoje está indiciado. Então, assim, o candidato da direita vem com uma série de processos e perseguições antes do pleito, né? Tentando as pessoas, assim, como ele fala, o sistema tenta tirar o seu nome a todo custo aí da corrida eleitoral, ok? Então, a gente vê que existe muitas coisas contra o então candidato da direita, Jair Messias Bolsonaro. Já contra o candidato da esquerda, Lula, como você sabe, ele foi solto, estava preso, foi solto, concorreu a presidente da República e foi eleito presidente e está aí na sua caminhada de 4 anos. Que, ao meu ver, não tem agradado muito ao povo brasileiro, ao meu ver, tem deixado muitas falhas, o custo de vida está cada vez mais caro no país, então está muito caro assim, você se manter, o país não está fácil nada, a segurança pública não tem funcionado, e isso são críticas que o governo carrega, ok? Então, existem esses dois candidatos. Eu, particularmente, né, eu sou um adepto à direita, eu apoio o Jair Messias Bolsonaro, eu não vou deixar isso oculto, nem nada disso. Eu votei no Bolsonaro, se tiver oportunidade, votarei no Bolsonaro ou em qualquer outra indicação dele, mas o cenário é esse. Num cenário que Bolsonaro ele fosse concorrer, por exemplo, com Haddad, que fosse um outro candidato da esquerda, a Haddad sairia com 14%, se eu não me engano, tem lá na pesquisa, eu vou botar direitinho na descrição, mas Bolsonaro ficaria com 30 e poucos por cento. Então, assim, tem uma vantagem muito grande para o candidato da direita. Então, fiquem atentos, porque cada vez mais irá sair notícias sobre esses homens, sobre essas pessoas, e você tem que fazer o seu juízo de valor a partir de hoje. Porque se você deixar para decidir o seu voto na hora do pleito eleitoral, você deixará se levar pelos movimentos, pelas cores, pelas músicas, pelas falsas ideias do momento do período eleitoral. Porque nós sabemos que isso acontece muito, então não deixe para decidir de última hora. Comece a pesquisar um pouco mais sobre o seu candidato, comece a pesquisar um pouco mais sobre como anda o mandato do atual presidente, como anda a vida pública do ex-presidente Jair Bolsonaro e comece a formalizar e idealizar o seu voto agora. Eu tenho corrido esses dias, esses meses, esses anos para levar a mensagem, né, da direita brasileira, ok? Então, a minha missão, a minha vontade, meu desejo é de que o Brasil ele entenda que, na minha concepção, a maioria dos brasileiros, o povo brasileiro é um povo de direita. Existem algumas ressalvas sobre personalidades ou sobre as pessoas que são as imagens da direita no Brasil e por isso as pessoas escolhem outro lado. Mas os valores da direita, que são os valores da família, os valores da fé, o conservadorismo, menos Estado, eles são os valores que o povo brasileiro gosta. Nós ganhamos uma eleição propriamente dita de direita em 2018, onde naturalmente nós tivemos um candidato ali que representasse todos nós. Em 2022 nós perdemos aí por mais ou menos 1 milhão de votos e hoje nós vamos para uma eleição também parelha, que como eu já falei, já começou. Então acredito que, no meu ponto de vista, ok? O Bolsonaro aí não tem nada a ver com o atentado, Bolsonaro não teve nada a ver com o golpe, Bolsonaro teve seu papel fundamental aí na disponibilização das vacinas
E o Bolsonaro, né, não teve erro nenhum lá naquele recebimento dos presentes das joias, ok? Porém, caso seja provado ao contrário, eu voltaria aqui e direi que eu estava errado. E vida que segue, né? Nós teremos que encontrar uma outra personalidade. Mas eu acredito que para o Brasil, para a família, para as pessoas, o melhor método de viver, o melhor método para se defender hoje é a direita. A direita está com Jair Messias Bolsonaro. Então, fiquem atentos. Eu acredito que a internet é uma ferramenta muito forte nesse processo de que você pode ver, né, com clareza aquilo que você quer. Você pode ver com clareza aquilo que você deseja. Então, se você quer entender um pouco mais sobre política, vai ter pessoas falando seriamente sobre política, sobre a esquerda, sobre a direita, sobre o passado, sobre o futuro, sobre o presente. Então, assim, basta você querer. Não se aliene, não deixe para resolver essa questão em 2026, porque as eleições de 2026 falarão muito sobre o futuro dos seus filhos, o seu futuro, o futuro da sua família, o futuro do Brasil. Então, nós precisamos entender agora o que é o melhor para o nosso Brasil. Então, eu espero que você tenha entendido, tenha gostado, deixa o like, se inscreva no canal, ok? E a gente vai trazer mais assuntos, mais reacts, mais opiniões dentro desse canal sobre a política nacional e sobre aquilo que eu acredito e eu entendo sobre a política, beleza? Um forte abraço e tamo junto, valeu!